Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e nesse vídeo nós vamos aprender sobre a ferramenta Extend. Ela é uma das ferramentas de modificação do AutoCAD e ela fica localizada aqui nesse painel Modify, ok? Aqui na aba Home, painel Modify. Para encontrar o ícone dessa ferramenta, ele fica aqui, ó, dentro desse submenu da ferramenta Trim. Então eu clico aqui nessa setinha ao lado da tesourinha da ferramenta Trim e encontro aqui então o ícone da ferramenta Extend. Para eu acessar essa ferramenta via comando, basta digitar as teclas E, X e confirmar com Enter, ok? Então eu vou estar ilustrando aqui a partir desses desenhos ilustrativos aqui que eu criei na tela, para a gente poder estar entendendo como que ela funciona. Basicamente a ferramenta Extend ela é como se fosse o inverso da ferramenta Trim, onde nós vamos selecionar um objeto de referência e a partir dele nós vamos estender outros objetos, né, até que eles cheguem no ponto de interseção com esse objeto selecionado, ok? Então vamos estar exemplificando aqui. Então vamos começar por esse exemplo ao lado aqui, onde eu criei um retângulo com algumas linhas. Para nós utilizarmos a ferramenta Extend, utilizaremos o retângulo como referência para podermos estender essas linhas aqui que estão no interior do retângulo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, selecionamos o objeto de referência, então chamamos a ferramenta EX, confirmo com Enter. Pronto, ele já adotou como referência esse retângulo, vejam que ele está destacado aqui, ok? Foi dado um destaque no contorno dele. Agora basta eu selecionar as linhas que eu quero estender. Então, para eu estender, verifique aqui, tem um detalhe importante. Verifiquem que se eu posicionar aqui, ó, o cursor do mouse sobre essa extremidade da linha aqui, ó, não acontece nada. Eu vou movendo o cursor do mouse até ele cruzar mais ou menos o centro dessa linha, que deve ser mais ou menos por aqui. Ó, e verifiquem que quando eu cruzei mais ou menos onde era o centro ali da linha, ele já me deu uma prévia do que irá acontecer. Se eu tirar o mouse, ó, ele não vai acontecer nada, ok? Vou posicionar novamente o cursor, ó. Ele está me dando uma prévia do resultado que eu vou obter, ok? Ó, vou repetir o mesmo procedimento aqui. Ó. Observe que se eu posicionar o cursor do mouse aqui sobre essa extremidade da linha aqui, ó, não acontece nada. E se eu posicionar o cursor do mouse sobre essa outra extremidade, considerando que o centro da linha está mais ou menos por aqui assim, ó, observe que ele já me deu uma prévia do resultado que eu vou obter, ok? Só que eu ainda não cliquei, ok? Eu só estou posicionando o cursor do mouse e ele está me dando uma prévia. Da mesma forma aqui, se eu posicionar aqui não acontece nada. Por quê? Porque para utilizar a ferramenta Extend, é necessário nós indicarmos para que lado nós queremos estender essa nossa linha, esse nosso objeto, ok? Então, nesse caso aqui, se eu posicionar o cursor do mouse em relação ao centro dessa linha aqui para cá, ele vai entender que eu quero estender dessa extremidade da linha até ela encontrar o objeto de referência, que nesse caso eles já estão coincidentes um com o outro, né? Já tem um ponto de interseção entre um e outro, então ele não vai estender. Mas já nesse caso aqui, ó, como essa ponta aqui não tem um ponto de conexão entre essa linha e o objeto de referência, então se eu posicionar do centro da linha para cá, ele já vai me mostrar o resultado. Então, para eu aplicar, eu posso simplesmente utilizar um dos métodos de seleção. Eu posso simplesmente clicar sobre essa extremidade da linha aqui, né? Ou eu posso ainda criar uma área de seleção, por exemplo, aqui, ó, vou criar uma área de seleção sobre essa extremidade da linha, ó. Então, criei uma área de seleção, ele automaticamente já estendeu essa linha aqui até o momento que ela encontre esse objeto de referência. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento com essa outra linha aqui, ó. Selecionei essa extremidade da linha, ok? Se eu selecionar essa aqui inferior, ó, observe que não vai acontecer nada, ok? Ó, porque essa linha aqui, ó, se ela estender para baixo, ela nunca vai encontrar esse objeto de referência. Então ele só vai estender as extremidades que tiverem um ponto comum aí de interseção entre os dois. Então agora eu vou selecionar essa outra, e agora eu tenho as minhas linhas estendidas, ok? E para finalizar, ó, nota que a ferramenta ainda está ativa, eu posso simplesmente pressionar a tecla ESC. Mas aqui eu ainda não vou pressionar, né? Só para poder dar mais um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho essas outras linhas verdes aqui ao lado, né? Então eu ainda posso utilizar ainda esse objeto que já está selecionado como referência. Eu posso utilizar ele, ó, para estender essas outras linhas aqui, que estão externas a ele. Agora observem que se eu colocar o cursor do mouse sobre essa outra extremidade das linhas aqui, não acontece nada, ok? Justamente porque essa extremidade aqui, se ela estender nesse sentido, ela nunca vai encontrar o objeto de referência. Então, apenas essa extremidade aqui, ó,
considerando o centro da linha como referência, apenas nessas extremidades aqui é que elas vão ter um ponto de interseção. Então, se eu colocar o cursor do mouse aqui e clicar, ele vai estender até o meu objeto de referência. Observe agora essa outra linha aqui. Ó, se eu colocar o cursor do mouse sobre esta linha aqui, por exemplo, ó, observe que ele já até mostra um íconezinho ali de um círculo, né, cortado, informando que essa linha não tem um ponto de interseção com o meu objeto. Ok? Então, se eu clicar aqui ou se eu criar uma área de seleção, ó, não vai acontecer nada, ok? Apenas as linhas que tiverem um ponto comum entre os dois, né? Um ponto de referência comum entre os dois. Então, se eu selecionar essas outras, ó, elas já vão estender. Eu posso também selecionar diversos objetos ao mesmo tempo, né? Utilizando a área de seleção. Então, vou selecionar essas 3 linhas aqui ao mesmo tempo para estender todas elas até o meu retângulo, ok? Então, ó, defino um ponto qualquer, arrasto o cursor do mouse e crio uma área de seleção verde aqui, ok? Pegando essa extremidade das linhas e defino meu segundo ponto aqui para finalizar a operação. Notem que as 3 linhas foram estendidas até o meu objeto de referência, que era esse retângulo aqui. Então, para finalizar, pressiono o ESC. Agora, desativei a ferramenta, ok? Então, agora eu vou repetir o mesmo procedimento, utilizando como referência essa linha aqui ao lado, ok? Só para a gente poder reforçar o entendimento. Então, selecionei o objeto de referência, chamei o comando, pressionando EX, confirmei com Enter, e agora eu vou selecionar todas essas linhas aqui numa única operação, ok? Eu criei uma área de seleção, ó, até em cima. Observe que apenas as linhas que tenham um ponto comum ali de interseção entre o meu objeto de referência e as linhas selecionadas, né, vão ser estendidas. As linhas acima ali que não possuem um ponto de referência, não vai acontecer nada com elas, ok? Então, eu vou definir minha área de seleção e estão estendidas apenas as linhas que possuem um ponto de interseção com esse objeto de referência, ok? Pressiono o ESC para desativar a ferramenta. Só vou voltar aqui pressionando Ctrl Z, vou desfazer essa última operação para eu poder acessar a ferramenta agora pelo ícone e não pelo comando. Então vou selecionar aqui a minha linha de referência, vou abrir aqui esse submenu aqui da ferramenta Trim, ok? E vou selecionar o ícone da ferramenta Extend. Então selecionei o ícone, notem que agora aqui ó, ele está mostrando o ícone da última ferramenta que eu selecionei, nesse caso Extend. Então agora o Trim ele está dentro aqui desse submenu, ok? Então eu selecionei meu objeto de referência, já acionei a ferramenta através do ícone aqui da Ribbon, e agora basta eu selecionar as minhas linhas que eu desejo estender até aquele objeto. Da mesma forma, vou criar uma área de seleção, né, para ser mais prático, estender as linhas que eu desejo até o objeto selecionado. Então, pressiono o ESC para finalizar e está concluída a operação. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.